Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Espero que todos estejam bem. Antes de iniciar, gostaria de pedir a ajuda de vocês para que curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam em nosso canal. Contamos com a ajuda de vocês para que possamos trazer cada vez mais conteúdo. Então, muito obrigada e bora para o relato. Olá, meu nome é Mariana. Gostaria de contar para vocês uma história que aconteceu na minha cidade no século passado. Eu moro na cidade de Monte Alto, no estado de São Paulo, e sempre gostei de conhecer fatos históricos. Qualquer história que tenha relevância. E a que lhes contarei aconteceu na metade do século passado, ali por volta de 1950, aqui nesta cidade. Nossa cidade é há muito tempo uma produtora de mangas, então é muito comum verem muitas mangueiras por aqui. E a maioria das casas tinha pelo menos uma. Porém, algo de estranho acontecia na casa de Dona Amélia. Ela tinha uma grande e frondosa mangueira. Tinha muitas e muitas mangas. Porém, essas mangas nunca ficavam maduras, estavam sempre verdes. Dona Amélia era uma senhora solitária que viveu desde sempre na cidade. Porém, nem sempre ela foi sozinha. Quando mais jovem, ela foi casada e teve 3 filhos, 2 garotinhos e uma linda garotinha. Ela era muito feliz com sua família. Na época de Dona Amélia, as mulheres eram criadas para serem boas esposas e boas mães, e ela desempenhava muito bem seu papel. Ao contrário de muitas moças que se casavam muitas vezes por arranjos feitos pelos seus pais, Amélia conseguiu se casar com alguém que realmente amava. O nome dele era Teodoro, um rapaz muito bonito que cativou o coração de Amélia. Quando a conheceu, também se apaixonou. Ambos eram de famílias prósperas, então não tinham diferenças em situação financeira. Assim, ambas as famílias foram muito favoráveis à união do belo casal. Logo, se casaram e iniciaram sua bela família. Com pouco tempo após as núpcias, tiveram seu primeiro filho, Pedro. Quando este contava com pouco mais de 1 ano, tiveram Paulo, e 2 anos depois veio a pequena Helena. Amélia era uma mãe extremamente amorosa. Se dedicava muito aos seus filhos, e esses lhe retribuíam com muito amor. Tudo correu bem no casamento durante os primeiros 5 anos. Amélia continuava apaixonada por Teodoro. Era muito devota a ele. Era um amor que a cegava, e não fazia com que ela percebesse que ele havia mudado, e andava por aí lhe sendo infiel. Por volta do 6º ano de casamento que as coisas ficaram ruins. Teodoro começou a tratar Amélia muito mal, e já rolavam fofocas de que ele tinha várias amantes, mas que nos últimos tempos tinha uma com quem passava a maior parte do seu tempo. Amélia se fazia de surda a esses rumores, porém não teve mais como evitar, quando um dia Teodoro juntou suas coisas e disse que estava indo embora, para não mais voltar, e havia achado o amor verdadeiro em outros braços, e assim se foi. Amélia ficou totalmente em choque. Seu coração foi despedaçado. Ela entrou em surto emocional e só recobrou sua normalidade 5 dias depois, quando foi encontrada em casa por seus pais, que ficaram sabendo o que Teodoro havia feito. Ela disse a seus pais que Teodoro havia lhe abandonado por causa de outra mulher e havia levado seus filhos com ele, e que depois disso ela não se lembrava de mais nada do que ocorreu naqueles 5 dias. Seus pais a levaram ao médico, e esse constatou que ela havia entrado em estado de choque pelo que havia sofrido, mas que ela deveria ficar bem, apesar de todo o sofrimento que passava. Amélia decidiu que plantaria um pé de manga no seu quintal, pois essa fruta era que seus amados filhos tanto gostavam, e assim ela fez, plantando aquela mangueira, que foi crescendo e ganhando destaque pelo tamanho e quantidade de frutos, porém sempre verdes. A família de Amélia tentou a todo custo encontrar Teodoro e os filhos, mas não conseguiram localizar ele. O mesmo havia cortado relações até com seus pais, que desaprovavam o que ele fez. Desde o dia que saiu de casa, nunca mais falou com eles novamente. Muitos diziam que ele foi embora do país com sua amante, que era uma estrangeira muito rica. Amélia nunca mais voltou a ser uma pessoa com um bom estado mental. Ela viveu ali, na mesma casa,
sempre esperando que seus filhos retornassem e seu marido também, e sua família voltaria a ser feliz novamente. Familiares dela contaram que ela dizia que à noite as crianças iam até o pé de mangueira brincar com ela, e que ela lhe contava histórias e a noite toda ficavam ali. E pela vizinhança diziam que realmente era possível ouvir risadas de crianças naquele quintal, porém ninguém nunca as via. Porém, foi somente quando aos 65 anos de idade, quando estava à beira da morte, que Amélia conseguiu recobrar as memórias do que havia acontecido após seu marido lhe abandonar. E ela contou a uma amiga que estava ao seu lado naquele momento e que sempre cuidou dela como era possível. Amélia partiu, mas não em paz. Após a morte de Dona Amélia, o segredo do porquê aquela frondosa mangueira não produzia mangas maduras foi descoberto. Logo após o enterro de seu corpo, a amiga de Amélia levou a polícia até a casa dela e pediu para que a árvore fosse arrancada do solo. E assim foi feito, e lá enterrados estavam os corpos das 3 crianças, dos 3 pequenos filhos de Amélia. O que aconteceu após o marido abandonar Amélia é que ela entrou em surto, perdeu totalmente a razão e acabou tirando a vida de seus filhos acidentalmente e os enterrando no quintal. Porém, passados 5 dias, quando se recuperou do surto, sua mente bloqueou o trauma do que havia feito com seus próprios filhos, pois os amava muito e não conseguia aceitar que pudesse machucá-los. Desta forma, ela, ao não encontrá-los mais, achou que seu marido tivesse levado eles embora e acreditou nisso pelo resto de sua vida. Porém, quando estava prestes a partir, conseguiu se lembrar de tudo e se arrependeu, mas sabia que precisava contar o que havia feito. Após a descoberta, os 3 pequenos foram enterrados junto à sua mãe no cemitério da cidade. Finalmente, eles foram libertados e agora poderiam estar juntos com a sua mãe novamente. As pessoas mais sábias da região explicaram que a mangueira mantinha seus frutos verdes, pois elas representavam a curta vida daquelas crianças e que nunca chegaram a crescer e amadurecer, e que sempre estiveram ali, junto à mãe, pois a amavam e sabia que ela não tinha feito aquilo com eles de propósito. Ela os amou por toda a sua vida, sempre esperando pelo dia em que estariam juntos novamente. Nunca mais os vizinhos ouviram as risadas vindas da casa. Esta foi vendida posteriormente e ninguém que morou ou mora lá relatou ter percebido nada de estranho acontecendo. Eu desejo muito que Dona Amélia tenha se reencontrado com os filhos e esteja feliz onde estiver.